Olá pessoal, mais uma aula de estatística básica. Eu sou o professor Alessandro Saad. O tema da aula de hoje é gráfico de colunas. Vamos lá? Bem, o que é o gráfico de colunas? É a representação de uma série por meio de retângulos dispostos verticalmente. Os retângulos têm a mesma base e as alturas representam a frequência observada. Trago aqui um exemplo, sobre os carros mais vendidos no Brasil no ano de 2017. Tá? Aqui eu tenho o cabeçalho da minha tabela, o modelo e a quantidade, que são os modelos os mais vendidos, e a quantidade que foi vendida nesse ano de 2017. Aqui embaixo eu trago a fonte dos dados, Fenabrave. Bem, como confeccionar o gráfico? Né? A gente pode fazer ele à mão ou pode fazer ele no Excel. Tá? Vou mostrar para vocês. Esse foi feito numa versão do Excel, tá? Mas nós podemos fazer perfeitamente à mão. Aqui, ó. Então a gente vai usar o primeiro quadrante de um plano cartesiano, como se fosse o eixo X e o eixo Y. Tá? Então no eixo X, o que eu vou colocar? A primeira coluna aqui da nossa tabela. São os modelos. Ó. Então, o modelo tá aqui. Ó. E a quantidade, ó, que a segunda coluna vai no eixo Y. Tá? Esse modelo aqui funciona, esse tipo de gráfico funciona quando ele for de colunas, tá bom? Bom, os retângulos que formam essas colunas, eles têm que ter a mesma base. Ou seja, a mesma largura. Notem que os 5 retângulos, representando os 5 carros, eles têm a mesma largura, esses retângulos, tá bem? E as suas alturas vai ser correspondente à quantidade de veículos que foram vendidas, tá bem? Então, aqui no caso, o Onix foi vendido 190 mil, né? A gente marcou lá os 190 mil. Bem, mas como fazer essa marcação? Aqui nesse gráfico, notem que a variação de quantidade vai de 69 mil a 190 mil. Eu não vou fazer aqui no eixo Y de 1000 em 1000. Então, 1000, 2000, 3000, 4000. A gente começou aqui, fez de 20 em 20. 20 mil em 20 mil. Tá? Poderia ter feito de 30 em 30 ou 50 em 50, conforme for mais adequado. Ou 100 mil, 100 em 100 mil. Depende do que nós estamos... Quais são eu tenho que avaliar o que nós temos aqui nas quantidades, né? Nos números. Bem, notem que o 190 mil vai ficar onde? Entre 180, bem no meio, entre 180 e 200. Tá? Bom, já o caso esse foi o Onix, já no caso do HB20 foi 105 mil. Então, o 105 mil ele vai estar acima do 100, um pouquinho acima do 100. Aqui está o 100, um pouquinho acima do 100. O K, 95 mil, vai estar um pouquinho abaixo do 100 mil. Já no caso do Gol, 74 mil, vai estar, aqui está o 60, vai estar um pouquinho entre 60 e 80, vai estar um pouquinho abaixo do 80. E o caso do Prisma, vai estar aqui, um pouquinho acima dos 60 mil. Bem? Então aí nós fizemos, esses retângulos têm a mesma base e as alturas que vão ser diferentes. Esses números aqui a gente pode colocar, representam como chama de rótulo dos dados. São os rótulos, são os valores, né, que cada coluna vai ter de altura, vamos dizer assim. Tá bem? O título no gráfico ele é opcional. Tá? Ele é opcional colocar o título no gráfico. Bem? Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Bom, os gráficos eles falam mais rápido do que a tabela. Assim, quando a gente olha um gráfico, a gente observa muito mais rápido qual o carro mais vendido. Né? Porque o que tiver a maior coluna vai ser o mais vendido, ou qual o menos vendido. Sem precisar olhar para os números. Mesmo que eu não tivesse esses números escritos aqui em cima, eu olhei a coluna mais alta, é o mais vendido. A coluna mais baixa, menor, é o menos vendido. Já no caso da tabela, se ela não está em ordem, eu tenho que olhar todos os números da tabela para ver qual é o mais ou qual é o menos vendido. Tá? Então, vocês podem fazer o gráfico à mão, de que forma? Faz o eixo como se fosse o eixo X e o eixo Y.
Tá? No eixo X eu vou colocar os modelos e no eixo Y as quantidades. Tá? Posso fazer no Excel? Posso também. Só que aí eu peço a vocês que vejam algum tutorial de como fazer um gráfico no Excel. É muito fácil, mas eu não vou mostrar para vocês porque são várias versões do Excel e inclusive essa minha versão é do LibreOffice, que é bem diferente do Excel que vocês muito utilizam. Bem? Por hoje era só. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.